A regra de 3 simples. Os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos através de um processo prático chamado regra de 3 simples. Exemplo 1. Um carro percorre 180 km com 15 litros de etanol. Quanto litros de etanol esse carro gastaria para percorrer 210 km? Primeiro, vamos montar uma tabela de acordo com o enunciado. O carro percorre 180 km com 15 litros de etanol. 180 km, 15 litros. Depois, quantos litros? Aqui está a nossa pergunta. X litros, quantos litros esse carro gastaria para percorrer 210 km? Analise se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Note que aumentou a quantidade de quilômetros. Para manter a proporcionalidade, vai ter que aumentar os litros. Mais quilometragem, mais litros gastos. Os dois aumentam, é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, basta copiar a tabela e montar em forma de igualdade e frações. Note que eu copiei igualzinho. E faz a multiplicação cruzada. 180x 210 vezes 15. Já pode passar 180 dividindo. Podemos simplificar numerador, parte de cima, com a parte de baixo, denominador e frações diferentes aqui. No caso, podemos dividir, achar um divisor comum de 210 e 180 ou de 15 e 180. Vou optar por 210 e 180. Vou dividir ambos por 10, que é o mesmo que contar um zero de cada. Sobrou 21 vezes 15, dividido por 18. Agora eu vou simplificar 21 com 18. São ambos divisíveis por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 18 por 3, 6. E dá para fazer isso ainda com os resultados que obtivemos. 15 e 6 são divisíveis por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 6 por 3, 2. Restando para nós 7 vezes 5 sobre 2. Ou seja, multiplica 7 vezes 5, 35. E temos aqui o 2 ainda. Podemos marcar então como 35 meios de litro, o resultado final. Ou, se preferir, concluir a divisão. 35 dividido por 2, 17,5 litros. Note que aqui o nosso X, então, é 17,5 litros. Aumentou a quilometragem, aumentou o consumo de 15 para 17,5. Fechou. Exemplo 2. Viajando de automóvel a velocidade de 60 km por hora, eu gastaria 4 horas para fazer certo percurso. Aumentando a velocidade para 80 km por hora, em quanto tempo farei esse percurso? Vamos colocar enunciado de forma simplificada. Viajando de automóvel a velocidade de 60 km por hora. Então temos aqui velocidade 60 km por hora. Eu gastaria 4 horas para fazer o percurso. Então temos aqui o tempo de 4 horas. Aumentando a velocidade para 80 km por hora, então está aqui na segunda linha. Velocidade de 80 km por hora. Em quanto tempo farei esse percurso? Está aqui nossa pergunta, X tempo. Notem que a velocidade está em 60 km por hora e 80 km por hora. Se tivesse em outra notação, com metro por segundo, teria que transformar para a mesma. Tempo em hora, e aqui vamos achar o X tempo em horas também. Analisa se é regra de 3 simples, se é proporção direta ou inversamente proporcional. Nossa velocidade aqui está aumentando. Se a velocidade aumenta, vamos fazer o trajeto em menos tempo. Estou marcando, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Se um aumenta e outro diminui, é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, então a gente tem que inverter uma das duas colunas na hora de escrever. Vou inverter essa primeira aqui. Em vez de 60 sobre 80, vou botar 80 sobre 60. Mas eu vou inverter só uma delas, senão não dá certo. Pronto.
Então, sempre vai ter uma das colunas se for inversamente proporcional, se um aumenta e outro diminui. Se os dois aumentam ou se os dois diminuem, é diretamente proporcional, é só copiar na ordem. E pode fazer que nem a anterior. Da mesma forma, 80 vezes x igual 60 vezes 4. Já pode passar o 80 dividindo. Vamos simplificar. 60 e 80 são divisíveis por 10, que basta cortar um zero de cada. Ficou 6 vezes 4 sobre 8. Se quiser pode continuar simplificando ainda. Podemos dividir 4 e 8 ambos por 2. Nos resta 2 e 4. E podemos ainda simplificar 6 e 4 que sobrou por 2 também. Fica 6 por 2, 3 e 4 por 2, 2. Restando para nós 3 vezes 2. Dá para simplificar mais ainda, na verdade. Dá para simplificar 2 com 2. Fica 1 e 1. E sobrou aqui, 3 vezes 1 sobre 1. Ou seja, 3. No caso aqui o tempo é hora, então 3 horas. Voltando lá para o enunciado no começo. A velocidade de 60 km por hora demorou 4 horas, a 80 km por hora demora 3. Maior velocidade, menor tempo. Exemplo 3. Se 10 operários fazem em 8 dias 2 quintos de um serviço, em quantos dias 12 operários farão o resto do serviço? No exemplo 3, então, temos 10 operários fazem em 8 dias 2 quintos de um serviço. Em quantos dias, está aí a nossa pergunta, x dias, nota que eu botei dia com dia, 8 dias e x dias. Em quantos dias 12 operários farão o resto do serviço? 12 operários. Se aqui 10 operários em 8 dias fizeram 2 quintos do serviço, faltam 3 quintos do serviço. Nós estamos trabalhando com regra de 3 simples ainda. Para trabalhar com regra de 3 simples nessa questão, o que podemos fazer é o seguinte. Montar novamente a tabela. Temos aqui, operários e dias. Se os 10 operários em 8 dias fazem 2 quintos, os mesmos 10 operários na metade dos dias, metade do tempo, fazem a metade de 2 quintos, que é 1 quinto. Eu vou calcular então quanto tempo que leva para 12 operários fazer também o quinto da obra. Porque eu sei quanto tempo esses caras levam para fazer 1 quinto, eu só multiplico por 3 resultados, eu vou ter 3 quintos. Ou seja, regra de 3 simples novamente. Só vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Temos mais operários é para demorar menos tempo, portanto tem que inverter uma das colunas. Vou inverter a primeira. Temos 12 décimos igual a 4 sobre x. Múltiplo cruzado, 12x igual 10 vezes 4. Portanto, x é 10 vezes 4 sobre 12. Até seria fácil multiplicar aqui, mas eu vou simplificar primeiro. Dá por 2 aqui. Dá por 4 direto, inclusive. 4 por 4 dá 1. 12 por 4, 3. Sobrou 10 vezes 1, que é 10. E o 3 aqui. 10 terços. Então, esse tempo aqui, eles levaram 10 terços de um dia para fazer 1 quinto da obra. Então, eles fazem 1 quinto em 10 terços de dia. Se eu quero saber quanto é que... Eu quero saber quanto é que é 3 quintos. Na verdade, aqui é 3... 1 quinto, tá certo. Se eles fizeram só 1 quinto, 3 quintos é 3 vezes o valor que eu obtive. 10 terços vezes 3. Que eu posso simplificar direto. Então, tem o nosso tempo aqui para 3 quintos da obra. Nossa resposta fica então 10 dias.
Regra de 3 composta. O processo usado para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais, é chamado regra de 3 composta. Voltando ao exemplo 3, agora com regra composta, vamos resolvê-lo. Se 10 operários fazem em 8 dias 2 quilos de um serviço, em quantos dias 12 operários farão o resto do serviço? Então, sabendo que existe a regra de 3 composta, a questão 3, vamos refazer de outra forma, porque ela tem 3 grandezas aqui na verdade. Ela tem 10 operários que fazem em 8 dias 2 quintos de um trabalho. E pergunta, em quantos dias 12 operários vão fazer o restante? O restante é 3 quintos. Eu posso usar tudo junto aqui, usar a regra de 3 composta. Aqui temos, vou chamar de quantidade de trabalho feito aqui. Vamos analisar então, só que agora para analisar se é inversamente ou diretamente proporcional, fixa a coluna que tem x, não é a do meio, é a que tem x que fixa. Essa coluna a gente não mexe. Daí vamos colocar aqui, ó, 8 sobre x igual. Temos mais duas colunas, coloca as duas colunas e multiplica. Só que tem que analisar se tem que inverter alguma ou não. E daí a gente analisa em função do x sempre. Com mais operários, demora menos tempo para fazer a obra. Ó, com mais operários, menos tempo. Então essa tem que inverter. 10, 12 fica 12, 10. Aqui o trabalho, a quantidade de trabalho feita aumentou. Aqui em cima foi feito 2 quintos e aqui 3 quintos. Então aumentou a quantidade de trabalho. Se eu tenho mais trabalho para fazer, eu vou demorar mais tempo. Então essa aqui mantém, ó, mais trabalho, mais tempo. Essa diretamente é para manter 2 quintos e 3 quintos. Só que agora a gente vai conseguir fazer direto, com uma conta só essa questão. Por quê? Vamos deixar esse lado direito aqui da igualdade numa fração apenas. Podemos até simplificar essa fração aqui, ó, 12 décimos. Dá para dividir ambos por 2. 10 por 2, 6. E 10 por 2, 5. Então ficou 6 quintos vezes. Divisão de frações é igual à primeira fração, a de cima, vezes a segunda, a de baixo. E agora vamos para as simplificações. Podemos dividir 5 e 5 ambos por 5, fica 1 e 1. 6 e 3 são divisíveis por 3. 6 por 3 dá 2 e 3 por 3, 1. Agora temos 2, 2 e 1 e 5, 1, 1. Não dá mais para simplificar. Nos sobrou aqui 8 sobre x igual 2 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 1 vezes 1. Então x igual, multiplicação cruzada, ó, 4x. Agora virou a regra de 3 simples. 8 vezes 5, 40. Faço 4 dividindo. Temos então 40 quartos, dividindo dá 10. Então vai demorar 10 dias, que é a mesma resposta que a anterior, só que de uma forma muito mais rápida. Exemplo 4. Em 4 dias, 8 máquinas produzem 160 peças. Em quanto tempo 6 máquinas iguais às primeiras produzem 160 dessas peças? Exemplo 4. Temos 3 grandezas, dias, máquinas e peças. Em 4 dias, 8 máquinas produzem 160 peças. Em quanto tempo? Tá aqui a nossa pergunta. Nossa pergunta é nosso x. Em quanto tempo? Então, x dias. 6 máquinas iguais às primeiras produzem 360 dessas peças. Novamente, não importa onde está a coluna do x, fixa ela. Analisa cada uma das demais colunas em relação à coluna do x. Temos menos máquinas, de 8 passou para 6. Se tem menos máquina para manter a produção, vai levar mais tempo. Ó, essa aqui então é para inverter, é inversamente proporcional. Diminui e aumenta.
peças. Aumentou a quantidade de peças. Para fabricar mais peças demora mais tempo. Então, essa coluna inverte, é inversamente proporcional, e essa aqui, ambos aumenta, diretamente mantém. Então, é só fazer a regrinha, que é o seguinte: mantém a coluna do x aqui à esquerda sempre. Sempre começa a ficar a coluna do x. Tem umas duas colunas, coloca aqui do lado multiplicando. Aqui onde a gente viu que é inversamente proporcional, inverte, 6 sobre 8. E 160 sobre 360 mantém. Na multiplicação de frações, podemos simplificar frações diferentes, desde que pegue sempre um em cima e outro embaixo, sempre um valor do numerador e outro do denominador. Eu posso simplificar esses dois valores aqui, ó, por 10, que é só cortar o zero de cada. Posso dividir 16 e 8, ambos por 8. 16 por 8 dá 2, 8 por 8, 1. 6 e 16, ambos por 6. 16 por 6 dá 6. 6 por 6, 1. E ainda temos aqui 2 e 6 que posso ficar por 2. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. E não tem mais como simplificar. Então sobrou aqui 4 sobre x. 1 vezes 1. 1 vezes 3. Múltiplo cruzado. Vamos ter 1x. 1x é a mesma coisa que x, simplesmente. Igual a 4 vezes 3, 12. Portanto, vai demorar 12 dias. Exemplo 5. Na merenda escolar, 320 crianças consumiram 1.440 litros de leite em 15 dias. Quantos litros de leite deverão ser consumidos por 400 crianças em 30 dias? Exemplo 5. 320 crianças consumiram, então temos aqui crianças, 320, consumiram 1.440 litros, 1.440 litros, em 15 dias, dias 15. Quantos litros? Tá aí a nossa pergunta, quantos litros? Nosso X está aqui. Deverão ser consumidos por 400 crianças, aqui, coluninha das crianças, em 30 dias, aqui na coluna dos dias. O mesmo esquema de antes, fixa a coluna do X, analisa as outras colunas se é inversamente ou diretamente proporcionais com a coluna do X. Temos aqui um aumento das crianças, mais crianças consomem mais leite. Então essa aqui mantém, ó, é diretamente proporcional, vai manter. Temos aqui mais tempo. Se temos mais tempo, em mais tempo consome-se mais leite. Então essa questão ficou muito simples. Basta fazer coluna do X igual às demais colunas multiplicando. É só copiar na ordem, porque são todas proporções diretas. E já podemos, inclusive, simplificar aqui, ó. Temos 15 e 30, ambos divisíveis por 15. 15 por 15, 1. 30 dividido por 15, 2. 320 e 400, divide ambos por 10. 32 e 40, ambos divisíveis por 4. Aliás, por 8, inclusive, também. Se eu dividir 32 por 8, vou ter 4. E 40 por 8, vou ter 5. E ainda pode simplificar 4 com 2. 1 e 2. E não tem mais como simplificar aqui. Vamos organizar o que sobrou. 1.440 sobre x igual a 2 vezes 1, 2. E 5 vezes 1, 5. Multiplicação cruzada, 2x igual a 5 vezes 1.440. Eu posso multiplicar aqui, ou posso também fazer o seguinte, já passar o 2 dividindo. O que vai facilitar meus cálculos, porque eu posso dividir, ó, posso simplificar 2 e 1.440 por 2. Temos 1 e 720. Então, x igual a 5 vezes 720. Que vai dar um número. Obviamente. 0. 5 vezes 2, 10. 35, 36. Ou seja, eu vou consumir 3.600 litros de leite. Encerrou a questão. Exemplo 6.
Em 30 dias, 36 operários, trabalhando 10 horas por dia, cavaram um buraco de 60 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 4 metros de profundidade. Quantos operários serão precisos, trabalhando 12 horas por dia, para cavar em 18 dias um buraco com 75 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3,2 metros de profundidade? Sabendo que a dificuldade do primeiro trabalho está para a do segundo, assim como 5 está para 6, e a força de um operário da primeira turma está para a força de um operário da segunda turma, assim como 1 está para 4. Em 30 dias, 36 operários, trabalhando 10 horas por dia, cava um buraco de 60 metros de comprimento, 2,5 de largura, 4 metros de profundidade. Quantos operários? Quantos é a nossa pergunta? Está aqui o X. Serão precisos trabalhando 12 horas por dia para cavar em 18 dias um buraco com 75 metros de comprimento, 3 metros de largura e 3,2 metros de profundidade, sabendo que a dificuldade do primeiro trabalho está para a do segundo, assim, dificuldade do primeiro está para o segundo, assim como o 5 está para 6, e a força da primeira turma está para a da segunda, assim como 1 está para 4. Isso quer dizer que, numa escala, a dificuldade do primeiro trabalho é 5 e do segundo é 6. Assim como um trabalhador da segunda turma é 4 vezes mais forte que da primeira. Então vamos lá, vamos ter que fixar a coluna do X, que é a nossa pergunta. Está aqui ela. Essa não vai ser mexida. Essa vai ser a primeira, sempre a primeira. Já vou colocar aqui embaixo. Igual. Cada uma das outras colunas multiplicando. Já vou ir marcando para não nos perdermos. Então vamos por partes. Sempre compara com a coluna do X. Temos menos tempo. Menos tempo para manter a produtividade, vamos precisar de mais operários. Então, ó, inversamente proporcional. Vamos inverter então, 18 sobre 30. Trabalhando 10 horas por dia, temos uma certa produção, temos uma quantidade de operários. Ó, temos mais horas por dia para trabalhar. Para manter a mesma produção, vamos precisar de menos operários. Mais tempo, mais horas por dia trabalhada, menos operários vão precisar. Inverte também. 12 e 10. O buraco aumentou de tamanho. Para manter a produtividade, vamos precisar de mais operários. Então, essa é diretamente, mais e mais. Então, vezes 60, 75. Aumentou a largura, é o mesmo esquema anterior. Aumentou a largura, para manter a produtividade, precisamos de mais gente. Então, vezes 2,5 sobre 3. É diretamente proporcional. Aqui nós diminuímos a profundidade. Com menos profundidade, para manter a produção, vamos precisar também de menos gente. Então, também é diretamente proporcional. Mantém 4 sobre 3,2. Se a dificuldade do trabalho aumenta, vamos precisar de menos operários. Aliás, se aumenta a dificuldade, precisa de mais operários. Mais dificuldade, tem que ter mais gente para suprir isso. Então essa é diretamente proporcional. Cuidado para não confundir. Aqui já não. Os operários são mais fortes. Se eles são mais fortes, precisa de menos operários para manter. Então essa inverte. Então vezes 4 inteiros. Essa aqui é uma questão que com certeza é bom simplificar. Porque se vocês forem multiplicar todos os valores que estão aqui em cima, obter o resultado, depois todos que estão aqui embaixo, obter o resultado, para no final dividir, vão demorar muito tempo e provavelmente vai dar um número com mais de 8 algarismos, então não vale a pena. Essa tem que simplificar, é bom simplificar sim. Então vamos lá. 18. Lembrando que é sempre um valor que está na parte de cima com o que está na parte de baixo. Numerador com denominador.
Ó, 60 e 30. Dividindo ambos por 30, temos 2 e 1. 18 e 3. Ambos por 3, temos 3 por 3, 1. 18 por 3, 6. Temos aqui, por exemplo, 12 e 6. Ambos por 6 fica 1 e 2. 5 e 75 são divisíveis por 5. 1 e 15. Vamos ver se temos mais algum ainda. Temos, ó. 4 e 10 dividimos por 2. Fica 2 e 5. 15, ó, 15 e 6. Ambos por 3. 5 e 2. Vamos ver o que sobrou. 1, 5. 5, 1, 1. Não dá mais para ficar por enquanto. Então vamos... Ok, vamos ver o que sobrou aqui. Sobrou aqui ainda é 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicação não importa a ordem. Então vamos multiplicar na ordem mais conveniente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pula esse. Ali é 8 vezes 2, 16. 16 vezes 4, 64. Ó, vezes ainda 2,5 que estava aqui. Aqui embaixo temos 5 vezes 5, 25. Daí vezes 1 vezes 1 não muda nada. Sobrou 25 vezes 3,2. Vou manter o 3,2. Tá, agora temos aqui esses dois números decimais. Vocês podem optar em multiplicar. 64 vezes 2,5 25 vezes 3,2. Ou vocês podem escrever esses dois valores em forma de fração. Temos aqui, ó. 36 sobre x igual a 64 e 25. Agora o restante aqui, ó, 2,5. É a mesma coisa que 25 décimos. Por quê? Porque eu posso, se eu dividir 25 por 10, volta a ter 2,5. Assim como 3,2 é a mesma coisa que 32 décimos. Continuando aqui do lado. Eu posso ter que contar esse 10 com esse 10 aqui. Por quê? Porque é divisão de frações. Primeira vezes o inverso da segunda. Ó, 10 e 10 são divididos por 10, que é 1 e 1. Posso simplificar ainda. 25 com 25, que dá 1 e 1. 64 e 32 dá para dividir ambos por 32. 2 e 1. Sobrou aqui 36 sobre x igual a 2 vezes 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 vezes 1. Multiplica cruzado. Temos 2x igual 36. Ou seja, x igual a 36 meios, o que nos resulta 18. Isso aqui é uma questão ótima para vestibular, onde a resposta é aberta, em vez de assinalar. Isso aqui é questão feita para isso, por isso que dá número inteiro.